falar agora um pouco sobre a parte mais digital mesmo, sobre os novos posicionamentos que estão sendo tomados nas redes sociais. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que nós estamos num ambiente de crise, certo? E num ambiente de crise, situações atípicas acontecem, contratempos acontecem. Então, a gente precisa entender, sobretudo, que nós estamos num ambiente de crise. Então, o que é que a gente abstrai, o que é que a gente extrai desse ambiente de crise? A gente vai começar falando sobre os novos posicionamentos. E o que é que significa você ter novos posicionamentos? Como é que a gente pode ter novos posicionamentos? Uma coisa importante nos novos posicionamentos, que isso vem de estudo, planejamento, e por isso a gente sempre bate na tecla de quem ele realmente trabalha com rede social, de quem realmente está engajado nas redes sociais. A gente precisa entender para que público a gente está comunicando. Qual é o nosso público, certo? Com quem a gente está se comunicando, com quem a gente está falando, qual é o nicho no nosso público. A gente precisa entender para quem a gente está falando, para quem a gente está comunicando. Então, em ambientes de crise, que é o caso que nós estamos passando agora, a gente entender para quem nós estamos nos comunicando é extremamente importante. Por quê? A partir do momento que a gente sabe quem é o nosso público, a gente vai saber que estratégias a gente precisa tomar em momentos de crise, que é o caso. Então, quanto mais a gente conhece o nosso público, mais conteúdo assertivo a gente consegue produzir. Então, quanto mais conteúdo assertivo a gente conseguir produzir, mais a gente vai aumentar as nossas chances de conversão. Seja o quê? Vender um produto, seja comunicar uma ideia. Independente do nosso objetivo final, o que importa realmente é a gente saber para quem nós estamos nos comunicando. Por quê? Se a gente não sabe qual é o nosso público, a gente corre o risco de quê? Tá comunicando qualquer coisa para qualquer pessoa. Vai acabar que a gente não está comunicando nada e não está falando com ninguém. E quando a gente não comunica nada, não fala com ninguém, principalmente em situações de crise, as nossas chances de conversão ou de conseguir o nosso objetivo, elas caem totalmente. Então, o que é que o cliente, o que é que a marca, o que é que a empresa, ela precisa saber em momentos de crise? O que é que ela precisa entender em momentos de crise? Ela precisa definitivamente entender qual é o público dela. A empresa, a marca, ela precisa saber para quem ela está comunicando, com quem ela quer conversar, qual é o gosto, qual é a personalidade do seu público, porque só assim, a gente conhecendo o nosso público, a gente consegue produzir conteúdo assertivo e a gente consegue, inclusive, fazer tudo aquilo que, por exemplo, o Jocaf citou, ter uma boa assessoria de imprensa, a gente consegue produzir um bom conteúdo audiovisual. Então, tudo parte disso. Novos posicionamentos, eles precisam estar totalmente alinhados com o seu público, porque, entendam bem, no momento de crise que a gente está passando agora, tá todo mundo fugindo para as redes sociais. Tá existindo um boom nas redes sociais, tá todo mundo produzindo conteúdo, tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo querendo vender o seu negócio, tá todo mundo querendo vender algum tipo de produto. Então, a partir do momento que você não sabe quem é o seu público e você está produzindo qualquer coisa, vai ser muito difícil você concorrer dentro das redes sociais. Por isso que o principal ponto-chave de novos posicionamentos ou reposicionamentos é você saber com quem você está se comunicando e qual o seu público. Essa é a principal parte. Essa é a principal parte de novos posicionamentos. Tem uma questão também, Maria Clara, em relação a novos posicionamentos. Vamos falar um pouquinho sobre aulas online. A gente tem alguns clientes aqui na agência que já tem investido muito nessa área, né? Tem se aproximado dos seus alunos, dos seus clientes, enfim. E fala um pouquinho sobre aulas online. Certo. A gente até agora, tanto na parte de Jocaf quanto na parte de Tayane, essa minha parte introdutória, a gente falou de forma mais geral. Agora, eu vou trazer um pouco dos cases aqui da agência, de alguns clientes, certo? Então, para a gente poder trazer de forma dinâmica e para que o público entenda o que de fato significa você ter novos posicionamentos. A gente conversou agora exatamente. Tem uma pessoa aqui que eu conheço bem, quero dar um abraço para ela, Thalita, lá de São Paulo. Sim. Que trabalhou com a gente na agência, tá? Legal. Viu, Thalita? Fala aqui que é esposa
não sabe as suas personas, né? Então ela colocou muito bem. É exatamente isso. Bem, é totalmente isso, é isso mesmo, Thalita. Eu me sinto jogado fora se você não sabe para quem você está comunicando, qual a personalidade do seu público, qual é o seu objetivo. Então, coloquem isso aí na cabeceira aí do seu caderninho para o seu negócio, para o seu, enfim, para o cliente. Novos posicionamentos em momentos de crise, eles precisam ser direcionados com conteúdos assertivos, porque vai ser exatamente isso que a Thalita falou, esforço jogado fora, certo, gente? Agora eu vou falar um pouco de forma mais direta, trazendo alguns exemplos aqui dos nossos clientes, o que é que nós temos feito com esses clientes, qual tipo de conteúdo a gente tem produzido, trazendo para a realidade deles. É uma coisa bastante importante quando você passa dessa fase de entender qual é o seu público, de entender o que é que o seu público gosta, qual a personalidade do seu público. Uma segunda fase importante que também traz um pouco do brand, uma pincelada de brand, é você demonstrar em momentos de crise a personalidade da sua marca. Mas como assim personalidade? Só pessoas que têm personalidade? Não, gente. Marcas, hoje em dia, elas precisam ter personalidade. Elas precisam ter posicionamento. Elas precisam se posicionar, sobretudo em momentos de crise. Se você não se posiciona em momentos de crise, as pessoas elas não vão entender o que você está querendo comunicar. Elas vão achar que você está aleatória, você não está por dentro das coisas e você não vai ter como mostrar a personalidade da sua marca. E no momento atual que a gente está vivendo, que é um momento que envolve saúde, que envolve responsabilidade social, que envolve empatia, as marcas elas necessitam, elas precisam, é uma obrigação, elas precisam se posicionar e mostrar sua personalidade através de atitudes que revelem responsabilidade social e empatia. Porque só assim você vai conseguir, de fato, estabelecer um tipo de ligação com o público. Você mostrando a sua personalidade. Você tem alguns exemplos? Oi? Tenho. Por exemplo, alguns exemplos aqui da agência, como eu falei, para a gente ser um pouco mais direto. A gente tem um cliente que se chama Paris Saint-Germain Academy Natal, que é o quê? Uma escolinha de futebol, certo? Aqui em Natal, a escola oficial de futebol do Paris Saint-Germain. Então, como é que a gente pode se posicionar e mostrar para o nosso público que nós temos responsabilidade social, que faz parte da personalidade da marca PSG Academy Natal, ter responsabilidade social? Um dos posicionamentos adotados semana passada e que também está fluindo essa semana, a gente fez parte de uma campanha de aplausos para os profissionais de saúde e todos os profissionais que têm estado na linha de frente no combate realmente ao coronavírus, a essa pandemia, profissionais de imprensa que têm comunicado, que têm ido às ruas para comunicar. Então, a gente propôs para o cliente para que mesmo de casa nós envolvêssemos todos os funcionários da academia, certo? Todos os funcionários da academia mandassem um vídeo aplaudindo. Um gesto simples, um gesto singelo, mas que faz total diferença e que te posiciona no digital. A partir do momento que você posta um tipo de conteúdo desse, você está se posicionando no digital. Você está mostrando para o público que você está interessado, que você está antenado e que você está entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Você não está dentro de uma bolha. Você vive em sociedade. E, sobretudo agora, no ambiente de crise, você precisa se posicionar. Então, no PSG, especificadamente, a gente postou esse vídeo de todos os funcionários aplaudindo profissionais de saúde, profissionais de imprensa. E isso se trata de um posicionamento e mostra a personalidade da marca. Nós também temos o exemplo... Eu vou trazer só dois exemplos aqui rapidinho. Carol, né, nossa Carol aqui na agência também, que é nosso atendimento. Carol fala um pouquinho sobre a questão da persona, né? E a persona não é só para saber a faixa etária, idade e cidade. Você precisa saber os hábitos, dia a dia, consumo. Isso. E tem uma pergunta aqui também que chegou, né? Ideias Mundi aqui. Clara, como é que a mídia online pode ajudar nessa crise toda, né? Muita gente em casa e agora, o que eu faço? Então, assim, você falou um pouquinho de alguns posicionamentos de funcionamento social. E daqui a pouco, inclusive, você vai falar um pouquinho sobre aquele exemplo do restaurante
Dunas, né? Que é um restaurante de service aqui em Natal. E como é que ele reposicionou o negócio dele para ele ter que encarar todo esse momento de crise aí que o país, claro, Natal também tá. Essa pergunta eu sei quem fez foi João. Obrigada, João, pela pergunta. Mas terminando essa parte de posicionamento, de personalidade de marca, a gente também tem outro case aqui na agência, que é o Salesiano, que é a rede salesiana de escolas, que está propondo uma campanha para o Juvino Barreto de arrecadação de finanças para ajudar o Juvino Barreto. Isso também é um posicionamento de marca, isso também demonstra empatia e responsabilidade social. E a gente precisa entender, não é somente para a gente levar para o público que a gente está tendo responsabilidade social, a gente realmente precisa ter. Não sei se vocês estão entendendo, porque existe uma linha tênue entre você fazer e você realmente estar preocupado. Então, as marcas, elas precisam, nesse momento de crise, olhar com um olhar de empatia. De fato, olhar de empatia. E não é visar o lucro, não é visar você ter muitos likes, é você fazer uma ação que realmente gere empatia e responsabilidade social. Porque o momento agora é de nós nos posicionarmos e mostrarmos a personalidade de toda marca que se preocupa em demonstrar responsabilidade social. Então, essa ação proposta pela Rede Salesiana aqui no RN, de arrecadar doações e fazer uma transferência, não precisar ir lá porque é um grupo de risco, todos esses fatores demonstram a preocupação da rede em realmente se posicionar como uma empresa, como uma marca que também tem responsabilidade social. Esses dois cases, principalmente, a gente traz para cá, certo? O do PSG, de ter envolvido os funcionários, de fazer os funcionários entender que precisam fazer parte desse momento de responsabilidade social. E esse case também do Salesiano, da Rede Salesiana aqui no RN. João perguntou, eu queria contribuir aí com você, outros exemplos. O Salesiano hoje, por exemplo, tem suas aulas online, ou seja, o aluno que está em casa, ele recebe esse conteúdo, isso é uma aproximação do cliente, para que ele justamente não possa parar todo o processo de aprendizagem e tal. Isso a gente caminha... A Apps também, né? Academia, e aí, baseado na Apps, tem vários e vários hoje. O personal trainer que está com vídeos, né, fazendo treinamento para que os seus alunos, os seus atletas, né, seus clientes, eles não possam deixar de treinar. Isso tudo pela internet. Então, está surgindo vários negócios, vários clientes que surgem e tudo muda e a gente tem que pegar na parte positiva para se reposicionar, se reconstruir. Exato. E eu queria já colocar a bola para você no caso do Dunas, né? Um restaurante aqui em Natal, que é um self-service, ele fica em Ponta Negra, numa área totalmente turística, né? Totalmente... É um produto na área bem próximo da parte turística e que era um self-service. Ele não trabalhava com delivery. E em 48 horas a gente fez um processo de reposicionar o cliente para poder começar a vender o delivery e takeaway. Isso. Então me fala um pouquinho do que aconteceu com o Dunas aí. Sim, isso aí é outro case, né? Thalita, ela tá pontuando muito bem que uma coisa é você enxergar a oportunidade de comunicar e outra coisa é ser oportunista, que é exatamente isso. A gente precisa comunicar a verdade, porque a gente só sustenta uma personalidade de marca se a gente comunicar com verdade, certo, gente? A gente só vai sustentar a personalidade de uma marca se você tiver verdade no que você está comunicando. Se você realmente for altruísta, se você realmente for empático, se você realmente exercer responsabilidade social, certo, gente? E em relação ao Dunas, é exatamente as novas oportunidades de negócio que surgem diante da crise. Se você for perceber, muitos restaurantes que antes não tinham delivery, eles abriram deliveries ou abriram a questão do takeaway, que é você ir lá no balcão e pegar a sua refeição. Então, o que é que surge no ambiente de crise? Isso aí a gente já parte mais para a questão offline de ações, saindo um pouco da parte digital. É a parte offline de ações. Um dos nossos clientes é o Dunas, então ele teve que, em menos de 24 horas, se reposicionar, porque tudo mudou muito rápido semana passada. Então, até quarta, quinta-feira, a gente tinha um cenário de incertezas
e de um dia para a noite tudo mudou, os restaurantes tiveram que ser fechados, os bares tiveram que ser fechados. Então, definitivamente a gente entrou num ambiente, num cenário totalmente novo para o nosso cliente, que é o cliente Dunas. Então, Dunas, ele enxergou na crise uma nova oportunidade, um novo reposicionamento. Então, tanto o Dunas enxergou isso, como a agência de comunicação, você que também está assistindo a live e é uma agência de comunicação ou trabalha com comunicação, você precisa estar preparado para atender as demandas do seu cliente em momentos de crise, certo? Em momentos em que o cenário não é favorável, porque... Queria te contribuir com você esse exemplo do Dunas, ele é bem interessante, porque isso é um exemplo para muitos empresários. Tem muita gente na hora dessa que está recuando e que não está indo para cima de um processo. E agora, o que é que eu vou fazer? No caso do Dunas, você com assessoria de imprensa, divulgando que os negócios estão mudando. Se você aparecer, se funcionar, você está divulgando para os clientes e, consequentemente, você está cada vez mais divulgando que o seu negócio mudou. E se você no digital fizer uma boa campanha de ads, entendeu? Anúncios patrocinados, no Instagram, no Facebook, no próprio Google, enfim. Se você comunicar isso bem, você consegue rapidamente ter um resultado de vendas, que foi o caso que o Dunas teve desde da segunda-feira, desde o sábado, na verdade, quando começou a vender com o delivery. Queria aproveitar e mandar um abraço para Paulo Amaro, que também foi colaborador nosso, grande amigo aí. Obrigado, viu, Paulo, pelo apoio. Isso aí já entra naquela pergunta que João fez, como é que a mídia online influencia? A partir do momento que você tem um reposicionamento, um novo posicionamento de marca, sobretudo em ambiente de crise, você precisa atingir o maior número de pessoas, você precisa comunicar isso ao maior número de pessoas. Então, tá aí o objetivo da mídia online, a gente patrocinar, a gente realmente investir nesse momento, apesar de ser um momento de crise, a gente precisa pensar a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo em situações de crise. A mídia online é extremamente importante. E isso também aconteceu no Dunas. O cliente entendeu que precisava separar uma verba para patrocinar, para a gente não depender somente do orgânico, que é aquela postagem normal que a gente faz no feed. Então, o cliente Dunas, além de ele ter tido esse insight que realmente precisava se reposicionar como negócio, trazendo delivery para dentro do negócio dele, ele também entendeu que, digitalmente falando, precisava investir também em mídia online. Por quê? Se você está em um ambiente de crise e as pessoas elas não conhecem esse seu novo reposicionamento, você vai atingir menos pessoas. Menos pessoas vão estar sabendo do seu novo reposicionamento. Então, a importância da mídia online está aí. A gente comunicar para um maior número de pessoas e que isso se torne em conversão, e que isso traga conversão para o cliente. No caso do Dunas, isso é o objetivo final, você converter em vendas, você trazer pessoas para dentro do seu negócio. No caso, você trazer pessoas para dentro do seu delivery agora. Por isso a importância da mídia online. Clara, muito obrigado aí pela atenção. Eu acho que o objetivo desse papo é justamente ajudar as pessoas, né? Ajudar a pessoa física, as empresas, e como é que elas podem tentar, e agora, como é que eu vou voltar a vender, como é que eu vou fazer reinventar. Então, eu acho que essa crise logo ela vai passar, né? Esse é o nosso desejo, e a gente está aqui mais para ajudar. Inclusive, tem a Thalita está falando aqui que aqui em São Paulo, muitos restaurantes que não estavam nos apps como iFood, Rap, agora eles estão, que é o caso, por exemplo, do Dunas. Ele rapidamente ele foi para o iFood, tá? Além disso, alguns lançaram posts falando que estavam dando taxa de entrega grátis. O Dunas também, Thalita, eles adotaram a estratégia nos 7 quilômetros do raio do restaurante. Eles estavam entregando entrega grátis a alimentação dos clientes, né? Isso é posicionamento. Gabi também está colocando aqui, viu? Um abraço, Gabi. Gabi Olivar, que é nossa jornalista, inclusive, vai estar com a gente aqui quarta-feira. Quando a marca já é forte, fica mais fácil se reposicionar, porque já há uma confiança e respeito do produto. Isso acontece com o Dunas, isso é verdade, viu, Gabi? Quando você conhece o produto, tem qualidade, isso acaba se tornando realmente um diferencial.
São os vários braços do digital, por isso a importância da gente investir em digital, por isso a importância de você ter algo profissional na sua marca em relação ao digital, porque não é somente você postar por postar, existe toda a construção de uma marca, a construção de personalidade, das pessoas entenderem o seu negócio, entenderem qual é a sua missão, qual é a sua mensagem, e o que eu posso deixar de contribuição, assim, resumidamente falando, para as pessoas, para os empresários, para quem participa do comércio, antes de tudo é esperança. A gente vai passar por tudo isso. Eu acredito que nós vamos sair mais fortes dessa situação. Continuem perseverantes, continuem fazendo o melhor que vocês podem, continuem dando o melhor de vocês, com extrema esperança, e buscando novos posicionamentos, buscando reposicionamentos, buscando entender o que é que está acontecendo no contexto, o que está acontecendo em volta do seu público, o que é que o seu público tem pensado, como o seu público tem se posicionado e como você deve se posicionar para responder da melhor forma o seu público. Porque só assim a gente vai conseguir, de fato, converter, a gente vai conseguir, de fato, conversar com o nosso público, com os nossos clientes. Se posicione, mostrem que vocês estão preocupados, mostrem que vocês estão presentes, mostrem que vocês estão produzindo conteúdo empático e que gera responsabilidade social. Não é momento de frear o pé agora nas nossas ações de responsabilidade social e empatia. Façam conteúdo, produzam conteúdo, tragam personalidade para a marca de vocês, porque isso vai fazer a diferença definitivamente a longo prazo. As pessoas vão lembrar quem você foi na crise, as pessoas vão lembrar como você se posicionou na crise. Então não deixem de produzir conteúdo, produzam conteúdo pensando definitivamente no seu público e no seu contexto. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Maria Clara. Inclusive, tem o Paulo aqui também está falando, o Paulo Amaro, da publicitário. Ele falou que o CAC é isso, né? De um cliente para o delivery, que é o cliente, que o delivery nunca foi tão barato, né? É o momento de quem vende online ter a demanda praticamente 100% neste local. Ou seja, agora mudou tudo, literalmente. Minha amiga, muito obrigado por estar participando aqui. Eu que agradeço, gente. Deus abençoe, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Valeu, fiquem em paz e com muita esperança. Beijo, tchau. Beijo, valeu.